Estamos aqui hoje em Caçador, na BRK, na estação de tratamento de água da BRK, onde você vai ver todo o processo, né? Isso mesmo, professor Márcio Kawamura-san. Isso mesmo, pessoal. E esse processo é importante para vocês entenderem a saúde, a qualidade de água quando chega à sua casa e para vocês terem confiança no que vocês recebem. Tá? Então vamos ver o processo aqui e nos acompanhem. E aqui no CCO, que é o Centro de Operações, estamos aqui com o Rodrigo e ele vai só explicar para a gente o que acontece nesse setor aqui, essas telas de trás, como que funciona aqui, Rodrigo. Certo, aqui é todo o centro onde se concentra todas as informações do nosso processo como um todo. Então a gente tem aqui o processo de chegada, o acompanhamento desde a captação de água, todo o processo da ETA, todo o acompanhamento de nível, de processo de dosagem, como é que é o fluxo dentro da ETA, e depois todo o setor de distribuição de água ao longo da cidade, onde a gente consegue monitorar os níveis, as pressões que tem em cada bairro e como está sendo distribuída a água no município. Aqui é a parte de engenharia empregada aqui? Exato, então tem toda uma automação por trás disso, desde o controle de bombas, de parâmetro elétrico, de todas as funções que a gente consegue acompanhar, né, dos processos, até a qualidade da água, como que ela está sendo distribuída, todos esses parâmetros de qualidade, e a gente tem isso tudo via histórico, a gente consegue tecnicamente acompanhar como que está todo o processo. Isso aqui é um sistema supervisório que ele está coletando todas as informações reais do que está acontecendo nesse exato momento em campo. Então, já estamos aqui no início do processo, lá na captação, onde tem toda uma engenharia envolvida, tem um CLP, um inversor de frequência que está modulando a frequência dos equipamentos para enviar a água, para bombear a água para a ETA. A gente já tem todas essas informações aqui, por exemplo, o nível do poço da captação, a gente consegue já identificar por aqui, a questão da pressão que está lá nos barriletes, e aí todos aqueles parâmetros elétricos como corrente elétrica, frequência, a rotação do equipamento, a gente tem o acompanhamento das harmônicas dos inversores de frequência, isso tudo monitorado via supervisório, via centro de controle operacional. Alguns parâmetros mais críticos, a gente tem esse processo, esse controle já muito bem automatizado, onde a gente recebe alertas via e-mail, via SMS, informando aos gestores, algum equipamento de grande importância teve uma parada ou teve algum processo que precisa ser avaliado. Então a gente tem todo esse monitoramento já. Aqui na parte da captação, a gente identifica por cores, é muito visual para o operador que fica no centro de controle. Então, qual o status de operação, o sistema todo automático, e ele tem também acesso remoto aqui se precisar fazer alguma intervenção. Em caso de um sinistro, um rompimento de um adutor ou algo do tipo, o operador por aqui consegue fazer as alterações que são necessárias. Então, a gente já tem a vazão também na parte da captação. E saindo da captação, a gente já tem todo o monitoramento aqui na ETA, onde a gente está agora. Então, desde o parâmetro de entrada, os processos de dosagens de produto químico, qual o volume que está sendo dosado, como que está o acompanhamento desse processo ao longo do tratamento. Passando esse processo de tratamento, a gente já tem todo o acompanhamento aqui com níveis dos reservatórios. Então a gente tem um percentual de cada um dos reservatórios que estão distribuídos no município e a gente consegue ter esse monitoramento. Aqui também, nesses quadradinhos, a gente identifica onde tem os boosters. O booster que tem distribuído também é um sistema que trabalha com PID totalmente automatizado, acho que é puramente engenharia, automação, onde ele faz esse controle para manter a rede pressurizada, para mandar a água para onde precisa chegar com a pressão adequada. Então ele fica modulando as bombas, a pressão, conforme a sucção e conforme o recalque, até chegar a água na residência das pessoas. Aqui então cada situação aqui é um depósito de água, seria isso? Isso, é um reservatório aqui com o volume preenchido total e vai se comportar. Esse aqui é o espelho que está no real agora acontecendo em campo, né? Então cada um desses sistemas aqui é um reservatório e cada um desses sistemas aqui são as bombas que estão recalcando, que dão suporte como booster, né? E qual que é a condição mínima aqui de estoque d'água dentro do reservatório para ele começar a encher novamente?
Então, normalmente esses reservatórios eles não secam totalmente. A gente trabalha num volume adequado com esse controle P&D, que é uma lógica para a gente não encher todas as redes e também não esvaziar a rede. Então, é um processo, também uma engenharia que controla isso de forma moderada, para trabalhar num meio termo. Então, aqui na BRK Ambiental, ao meu lado o Guilherme Pimentel, ele que é o gerente de operações da BRK em Caçador. E ele vai explicar para a gente aqui o processo de tratamento da água, as etapas. Vamos ver um filtro. Obrigado, Guilherme, né, por nos receber. O Engetur, que é esse programa da série do Engecast da Uniarp, né, dos cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica. A nossa gratidão por você abrir as portas aí da BRK para nós. Obrigado, professor Ederson. Portas abertas sempre. Quem tiver interesse, acho que é interessante também a gente passar, que o e-mail é portasabertas@brkambiental.com.br. É só agendar e a gente vai estar super à disposição para recebê-los. Qualquer turma de engenharia, pai, aluno, criança, a gente está disponível 100% do nosso tempo para abrir as portas e mostrar para todo mundo como é o processo de tratamento de água. Mas alguém, cidadão, que consumidor da água também quiser vir aqui visitar, pode vir? Pode vir. Só agendar, a gente se organiza, às vezes encaixa esse cidadão com uma outra visita, mas pode vir. Então, tá aí o convite. Guilherme, explica para nós o que está acontecendo aqui nessa planta aqui, que é o que a gente percebe que é a entrada da água e todo o processo aqui dentro da estação de tratamento da água. Isso aqui é um fluxograma do que a gente vai ver dentro da ETA aqui, né? Então, geralmente as visitas começam aqui, a gente explica por aqui e vai lá para fora. Então, nós temos aqui a captação de água, ela é feita aqui no Rio do Peixe, fica aqui embaixo, realmente. Hoje nós temos 5 bombas de captação. Então, é um desnível de 80 metros de altura. Então, a distância ela é pequena entre a captação e a ETA, porém, o desnível manométrico é muito alto. Então, são bombas muito grandes, o custo energético é altíssimo. A gente está, inclusive, agora trocando essas 5 bombas por 3, igual geladeira velha. A gente está comprando geladeira nova para otimizar o custo energético disso aqui, tá? De 5 bombas, vai ficar com 3 bombas. Isso. Então, a cavalagem vai ser igual, a gente só vai otimizar essas bombas, né? E 2 bombas em funcionamento e uma reserva. É isso que a gente está fazendo aqui. Da captação, então, a gente faz essa adução de 80 metros, né, e chega aqui na ETA. O primeiro processo na ETA é passar pela calha partial, que é onde a gente mede vazão. Então, calha partial é uma calha que tem uma garganta e que daquela garganta, daquele nível de água que passa ali, a gente, com uma régua ou com um sensor, que é o que a gente tem aqui, mas se não tiver um sensor, tu consegue com uma régua identificar a largura daquela calha partial, da garganta dela, e saber qual que é a vazão que está passando ali. Então, é um dispositivo de medição de vazão bem conhecido, tá? O sistema de saneamento. Então, a gente entra com a calha partial, mede a vazão e já coloca a coagulação. A coagulação, hoje, a gente usa o PAC, que é o policloreto de alumínio, ou sulfato de alumínio, algumas pessoas usam, mas é um coagulante. Então, a gente precisa dosar a coagulação na calha partial, que é onde tem a mistura rápida da água, com turbulência. Então, esse coagulante, esse produto químico, vocês vão ver lá, ele é adicionado junto com a chegada da água, passa pela mistura rápida da calha partial e depois ele vai para a floculação. Daí a gente tem uma mistura um pouco mais lenta. E aqui no sistema de floculação, ele vai criando os flocos. E a gente vai começar a ver os floquinhos da água suja, da água com barro, né? Então aqui ele cria os flocos e depois ele vem para a decantação, que é onde esses flocos decantam. Então a gente tem uma água que ela é homogênea e a gente precisa separar a sujeirinha dessa água com um produto químico, floculação, e aí depois, quando tu tem já o floco formado, tu consegue decantar ele nos decantadores. A água está limpa? Não, não está limpa. Tiramos 95% da sujeira. Então a gente precisa passar essa água decantada pelos filtros. Aqui são filtros descendentes, então a água entra por cima e ela passa por todo o sistema de filtração e sai filtrada na parte de baixo. A gente não consegue ver, mas ela sai filtrada, a gente coleta essa água filtrada e depois ela vai para o tanque de contato. O tanque de contato é o último processo. Aqui a gente dosa cloro e flúor, né? O cloro tem que ter um tempo mínimo de contato de 30 minutos, então o tanque de contato ele é grande por causa disso. A gente adiciona o cloro no início, a água fica 30 minutos e depois ela vai para a distribuição. Adiciona-se flúor aqui também, e aí vai para os reservatórios e depois a gente distribui essa água para toda a cidade. Qual que é a capacidade desse tanque de contato, Guilherme? O tanque de contato aqui tem 300 mil litros. Então é a produção máxima diária, a produção da estação de tratamento de água
por 30 minutos. Isso aqui é constante, esse processo vai acontecendo, é constante. Vai fazendo e vai enchendo e vai... Isso. A estação ela trabalha 24 horas por dia, nós temos aqui turnos de 12h36, então são 2 operadores, 24 horas por dia trabalhando na ETA, a gente não para aqui. No caso, para dar uma falha de abastecimento, tem que ficar parado esse sistema quanto tempo? Olha, para faltar água na cidade, a partir de umas 6 horas da estação parada, a gente começa a ter problemas um pouco mais sérios na cidade, né? Muito bem. E o que explica para nós aqui esse filtro? É o mesmo filtro que nós temos aqui nessa parte da filtragem? É esse aqui? É isso aqui. Então a água ela vem de cima para baixo, a gente vai ver lá fora, né? Ela entra numa calha e ela sai do decantador e entra aqui. Então aqui nós temos um antracito, que a gente chama, depois areia e as camadas de pedregulho. Então tudo que veio da decantação passa pelo filtro e essa água filtrada sai por baixo. A gente coleta lá embaixo e vai para o tanque de contato. Esse filtro hoje, ele é lavado a cada 24 horas, que a gente chama isso de carreira de filtração. E para lavar um filtro desse aqui, a gente gasta muita água limpa. Então isso é um problema. Quanto menor for a minha carreira de filtração, mais água limpa eu vou gastar no meu processo. A gente chama de perdas de processo de tratamento, né? E a lavagem do filtro desse é feita da seguinte forma. Quando ele começa a colmatar, quando começa a criar a camada aqui em cima, você começa a dificultar a passagem de água. Então ele vai aumentando o nível dele e a gente começa a perder qualidade na saída dele também. Então é hora de limpar o filtro. A gente para a entrada de água e abre a entrada de água por baixo dele. Sai do reservatório e vem por baixo. Expande todo o leito de filtragem. Isso aqui se expande, tudo isso calculado, né? Para não perder o material filtrante. Expande, tira toda a sujeira e depois fecha ele de novo e bota ele em operação de novo. E essa sujeira daí, que estava aqui, ela volta lá para o processo para fazer o filtramento? Volta para o rio daí. Volta lá para o rio. Isso. Hoje ela vai direto para o rio. Que é o barro, né? Sim. Muito bem, então aqui o filtro, né? Bem bacana aí o processo aqui dentro da BRK estação. E a água aqui, passando por esse filtro, a pureza dela ali, tem como mensurar isso? Existe padrão de saída de filtro, né? Então o padrão de saída de filtro hoje é turbidez de 1. Então a gente está com uma turbidez de 1 ou meio. De 1, vai. A gente está com uma turbidez de 50 na entrada, então existe o padrão de saída do filtro e todos eles são atingidos. Então a legislação é atendida, com certeza, né? E aí depois da saída da filtração, ele vai para os tanques de contatos, cloro, flúor e vai para a distribuição. Então a qualidade da água passa por aqui, depois para o tratamento dessa parte cloro, flúor e aí está pronta para... Ela está, como a gente diz, potável, né? Passou pelo cloro e flúor, ela fica potável. Muito bem. Então vamos ver o resto, tudo isso aqui agora. Nós vamos ver lá fora todo esse processo aqui na estação de tratamento da BRK. Vamos lá. Aqui é onde tudo acontece, que o Guilherme explicou lá pra gente na sala. Você vai poder visualizar aqui, né, Guilherme? Qual que é a quantidade de água que está entrando, aquela água do tubo que está vindo direto do rio? Qual que é a quantidade de água que entra aqui? Bom, agora a gente está com uma vazão de adução de 230 litros por segundo, né? E é uma água aduzida do Rio do Peixe com 2 adutoras. Então uma adutora que ela vem por cima e outra que ela vem por baixo. Juntas elas dão esses 230 litros por segundo agora, nesse momento. E ali já está caindo o fluculante, é isso? Isso, ali está caindo o produto químico, o PAC, e dali para frente tem a mistura rápida e a gente segue para o processo de tratamento. Está caindo a água, passando pela calha, que vai para frente na sequência, aquilo que você mostrou para a gente. Exato, ali cai o coagulante e a gente faz a floculação daqui para frente. Agora dentro da BRK, aqui nós estamos no laboratório, que é onde faz as análises, né, da água bruta que vem do rio e a água que está saindo aqui da estação. Você já tinha entrado num laboratório, numa estação de tratamento, professor Márcio? Eu já, mas há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que as tecnologias mudaram, até os produtos mudaram também, os tipos de produtos, né? Mas aqui, pessoal, vocês estão convidados a conhecer a BRK, porque a água que chega de qualidade na sua casa, começa tudo aqui.
Até porque, aproveitando o gancho aí que o professor falou, que a BRK está com o programa de portas abertas, né? Aqui está o Guilherme, né, que vai falar, que você está convidado a vir aqui na estação de tratamento da água, tem pré-agendamento, tudo certinho, né? E vir aqui conhecer o processo da água aí que você está consumindo na sua casa. Guilherme, dentro aqui do laboratório, qual que é a prioridade no processo, qual que são as etapas dentro da medição da água, da análise da água? Certo. Bom, hoje a gente executa praticamente 8.000 análises de água por mês, tanto da bruta quanto da água que chega na nossa casa, né? Esse aqui é um processo bem importante no processo de tratamento, que é o chamado jar test ou teste de jarros. Então, cada vez que muda a qualidade da água bruta, que é essa que está vindo aqui atrás, o pessoal do laboratório bota aqui várias água bruta aqui e insere aqui vários coagulantes, né, dosagens de coagulantes. Quantos miligramas por litro? 10 miligramas, 15, 20, 25, 30, 35. E agita isso aqui. E desliga. Então, nesse processo, a gente consegue ver qual que é a melhor dosagem que faz a melhor floculação. Identificando isso aqui no laboratório, a gente leva essa dosagem para o campo, vai lá e aplica essa dosagem no local que a gente já viu lá na calha partial, e isso vem para a planta. Então, esse é um processo muito importante para a gente não jogar produto químico fora e para não dosar produto químico a menos. Dosar produto químico a menos vai impactar no tempo de carreira do nosso filtro, o filtro vai ter que ser lavado antes. Então, esse processo aqui é muito importante. Ele é feito hoje, se não mudar a qualidade da água bruta, uma vez por turno, e se mudar a qualidade, a gente faz a cada 1 hora, 2 horas, até a água ter ali uma qualidade de garantia, né? O que vocês consideram aqui como uma condição crítica aqui? Uma situação crítica para fazer essas análises? Qual que é o parâmetro? Bom, a gente trabalha muito com turbidez da água, né? Então, hoje, essa turbidez média aqui está na faixa de 30, 40 NTUs, que a gente chama. Uma turbidez crítica é de 150, 200 para cima, né? Esses dias a gente teve um evento de 3.000 de turbidez, de NTU, que a gente teve que parar o processo de tratamento, porque não deu para tratar a água em função do barro, né? Basicamente, turbidez é barro. Né? Não tem o que fazer. A água vem do rio lá, está muito suja, tem que parar e deixar decantar a sujeira. Isso. O rio tem que parar de mandar água suja, a gente tem que limpar toda a estação de tratamento de água com essa água suja que já entrou, que a gente não consegue limpar. E isso é um impacto direto da natureza, né? Então, poxa, a gente comentou muito sobre isso. Dia 28 não choveu tanto, choveu a noite toda, mas já não foi a primeira chuva de caçador que aconteceu isso, né? Mas foi a primeira vez que o rio sujou tão rápido. Então, isso deve ser em função de alguma, não sei, loteamento ou de alguma colheita, alguém que está devastando o solo e não está cuidando do solo, e esse solo está sendo todo carreado para o rio, e aí prejudica toda uma população, né? Não só a gente, Rio das Antas, Videira, esse rio vai sujo longe, né? Prejudica bastante o processo de tratamento de água. Porque às vezes o pessoal, a gente mesmo está fazendo grandes lavouras, ou enfim, movimento da terra, né? Isso. E não tem essa noção e essa consciência que para frente esse processo vai acarretar aqui dentro do laboratório. Né? Exatamente. E acho que problema nenhum em executar o loteamento, problema nenhum em fazer a sua lavoura, né? Mas existem ali métodos de mitigação, de que esse solo seja carreado ao rio, né? Então as pessoas precisam cuidar disso porque realmente impacta toda uma população. Né? Então fica aí a dica, né? Você que vai trabalhar a terra, lidar com o solo, então fazer tudo dentro da norma, dentro da engenharia. Isso, exato. Então aqui vocês estão vendo essa água que está vindo aqui, ó, é a água que está vindo direto lá do rio, né, Guilherme? Essa água do peixe, né? Então ela é bombeada e a gente deixa ela aqui porque a cada meia hora, 1 hora a gente faz análises não só de jar teste, mas turbidez, cor, pH, para poder fazer um bom tratamento da água. Fora esse equipamento aqui, o que mais que você usa aqui para tratar a água? A gente tem medidores de pH, de turbidez, de cor, que são esses daqui. Aqueles lá são medidores automáticos de turbidez. Então, um processo bem interessante, né? Hoje, todos os filtros de água, a gente tem aqui na estação 7 filtros de água. E todos os filtros têm medição de turbidez de saída dos filtros online. Então, que é uma exigência que tu faça uma análise de turbidez a cada 1 hora em cada filtro desse. Então, a gente tem um medidor online que faz todas as análises desses filtros. E ali, você fez tudo isso aqui, aonde que é aplicado o produto daí, para fazer essa correção? O produto, a gente aplica 3 produtos na ETA aqui em Caçador, né? A gente aplica o PAC, que é um coagulante, na entrada, que é o que a gente viu lá. Então, na calha partial, a gente aplica o PAC. E depois, no final do processo, a gente aplica o cloro
que é o hipoclorita 12% e o flúor. Aí é feito no final do tratamento, dentro do tanque de contato. Então é calculada a vazão, um tanque de contato para te manter ali o contato de 30 minutos para o cloro poder fazer a inativação das eventuais bactérias que tiverem ali. Muito bem, e vamos ver mais aqui dentro da BRK. Então, nós você pode acompanhar desde a entrada da água do rio, passando pelo processo de foculação, a decantação e os filtros. Essa água está saindo nesses tubos aqui de 500 milímetros, que está indo lá fora para o tubo de contato. Então, a água está passando tudo por aqui, ó, depois da filtragem. E nós vamos lá agora nos tubos de contato, não é isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo. Então, aqui a gente tem todo o processo de retirada da água já filtrada e tudo automatizado também. Então, aqui a gente tem uma automatização para fechar a saída dessa água, a automatização para abrir a água que entra pelo mesmo tubo ali, né, que faz a retirada. A gente também consegue fazer a lavagem do filtro, além de toda a automatização dessa tubulação aqui, que é a tubulação de ar. Então, quando a gente vai limpar esse filtro, a gente também bota ar nesse filtro para ajudar na limpeza e diminuir a perda de água tratada no nosso processo. Muito bem, então vamos lá fora agora ver onde é o tubo de contato que vai ficar a nossa água. E atrás da gente aqui está a parte final, que é o tanque de contato, onde desde a entrada da água, os processos de filtragem, e aqui vai para a parte de tratamento, onde é adicionado o flúor e mais alguns produtos. Aí o Guilherme vai explicar para a gente bem certinho aqui qual que é o processo, Guilherme. Esse é o último processo de tratamento. Então aqui a gente tem aqui o nosso tanque de contato, 300 mil litros de armazenamento. Lá a gente tem os produtos químicos, né? Então o cloro e o flúor, eles ficam armazenados em tanques em bacias de contenção, com todo o cuidado, toda a proteção. As bombas dosadoras, a gente passa por baixo do solo e faz a dosagem desses produtos aqui nesse tanque de contato. Daqui eles ficam 30 minutos em contato, cloro principalmente, né? E a água está pronta, a água está potável e pronta para consumo humano, né? Daqui já vai para os reservatórios, já sai abastecendo toda a população. Então aqui é a parte final e daqui é para nossas casas. Daqui vai para casa, água de qualidade. Muito bem. E falando em qualidade também, a BRK que está com um projeto aí, né? Aqui a parte de o tratamento da água potável, para deixar a água potável, né? E depois, posteriormente, também agora o investimento grande na parte de tratamento de esgoto, né, Guilherme? Gostaria que você falasse um pouco desse projeto da BRK aqui na cidade de Caçador, do tratamento de esgoto. Ok. A gente está envolvendo muita engenharia nesse projeto. A BRK tem engenharia regional, tem engenharia local, tem engenharia nacional. E constantemente a gente vem discutindo esses projetos, né? Então hoje a nossa obra está prevista para iniciar em agosto desse ano. Quando eu falo em obra, são 8 frentes de serviço, implantando rede de esgoto em toda a cidade. A nossa meta é ter 40% de coleta e tratamento pronto no ano 2027, dezembro de 27. Então é um desafio muito grande. Junto com essas 8 frentes de serviço, são 80 quilômetros de rede para ser implantada. A gente tem ainda 3 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto a ser feita para poder tratar todo esse esgoto que a gente vai coletar. E o trabalho posterior também, nós falava da importância até na parceria ali com a universidade, que é esse lodo depois, né, desse tratamento todo, essa parte do lodo que é rico, né, em minerais, para agricultura principalmente, a aplicação. Isso, é um desafio muito grande, né? Toda a parte de esgoto vai gerar novas carreiras dentro da empresa e oportunidades para todas as pessoas que estão em Caçador e que são engenheiros e que trabalham nessa área e que querem trabalhar nessa área, né? Mas desde a obra a gente já tem oportunidades grandes, projetistas, engenheiros de campo, fiscais. A gente vai ter uma demanda muito grande de contratação de mais de 150 funcionários terceiros e quando ficar pronta toda essa obra e essa estação, essas estações elevatórias, a gente vai ter uma equipe própria da BRK para cuidar disso tudo, né? Então também tem uma demanda muito grande. E o nosso principal calcanhar é o lodo gerado numa estação dessa. A gente fala em mais ou menos 10 toneladas de lodo por dia que vai ser gerado numa estação de tratamento desse porte e que a gente precisa dar uma destinação e a universidade está aí para nos ajudar, e é o que nosso interesse, e a gente fazer um estudo de disposição adequada desse lodo, né? Talvez numa agricultura, talvez numa silvicultura, algo nesse sentido, né? Muito bem, muita oportunidade então para o mundo da engenharia. O professor Márcio também, que é o coordenador dos cursos lá, né, professor Márcio? Isso aí.
É só uma pergunta, não sei se o Guilherme e o Rodrigo poderão responder, né? Como consumidor final, né? Dentro das nossas casas ali, quais as recomendações para a gente manter essa mesma qualidade de água? Às vezes muitas pessoas têm caixa d'água, outros vêm da rua direto, assim, né? Qual a recomendação? Quanto tempo que eu preciso limpar a caixa da água para manter essa qualidade essa qualidade de água? Boa pergunta. Nós vimos ali no nosso previsório, tinha uma caixa que estava seca, a gente estava limpando essa caixa, né? Então a BRK também limpa as caixas, todos os reservatórios da cidade a cada 1 ano. Então a recomendação é que a gente faça a limpeza de um reservatório de água a cada 1 ano minimamente, né? Então a gente fala que a turbidez da água que sai é muito pequena, a gente pega um copo de água e não consegue ver, mas tem ali ainda turbidez que durante o ano vai gerando esse acúmulo pequeno na caixa d'água, então precisa limpar cada 1 ano. E além disso, muito importante é ter caixa d'água, né? Porque muitas vezes a gente vai, tem um vazamento, tem uma manutenção, a gente fecha o registro daquela rua ali, dá 2 minutos, tem um cliente reclamando que não tem água, mas ele não tem caixa d'água. Então é muito importante ter caixa d'água, porque em eventual manutenção no sistema, esse cliente não vai ficar sem água e desabastecido. E qual o ideal para um tamanho da caixa d'água para uma família de, sei lá, 4 pessoas, assim mais ou menos? É um cálculo de 150 a 200 litros por habitante dia. Basicamente isso, né? Por norma, a caixa d'água tem que te garantir 24 horas de reservação. Então, 24 horas vezes 150 a 200 litros por habitante dia, dá para fazer ali o cálculo. Obrigado. Sanada dúvida, professor? Sim, eu quero também agradecer a Estela, né? Que está aqui também, o Rodrigo e o Guilherme, mas a Estela não quer aparecer com a gente aqui, né? Mas eu agradecer a vocês aí, tá? De coração, a nossa querida BRK. Então, também parabenizar, né, a BRK pelo bonito trabalho que tem feito aqui na estação de tratamento da água de Caçador, preservando pela qualidade da água que a gente bebe. A gente pode observar aqui, né, professor, o investimento que teve em tecnologia, né, muita coisa que já está automatizada, que antes era feita de forma manual, e até nas nossas ruas que você vê, às vezes o pessoal trabalhando, depois fica tudo certinho, limpinho, tudo organizadinho. Então, parabéns, né? Guilherme, o Rodrigo, toda a equipe da BRK. E também em nome da Uniarp, do Engetour, que é o programa do Engecast, agradecer, né, que vocês abriram as portas aqui da BRK, da Estação de Tratamento da Água, para a gente fazer essa visita, né? E mostrar aí para o povo e para os acadêmicos também tudo que a gente poder ver, incluindo a engenharia, e é um item de consumo da gente, que é a água, né? Tão importante. É isso aí. Portas abertas, né? Obrigado ao Uniarp, obrigado aí ao Engecast. Por essa oportunidade de a gente também mostrar o nosso trabalho, que é muito importante, né? E todo mundo que estiver vendo o programa e assistindo, de novo, só entrar em contato conosco, que a gente está de portas abertas para receber pessoas, incluir um grupo, seja lá o que for, a gente gosta, e esse é o nosso trabalho de compartilhar com as pessoas. Professor Márcio. E pessoal, depois de todo esse trabalho que a água passa nesse processo, cuide bem dessa água dentro da sua casa. Ou seja, quem tem filtro, né, limpe os filtros regularmente também, né, porque às vezes o filtro está ruim, começa a pegar cheiro, e às vezes a gente acha que é da BRK, às vezes, ou outra concessionária, né. Então, cuide bem da sua água, porque você viu qual a responsabilidade que eles têm com a gente e como eles cuidam da nossa água. O cuidado que eles têm com tudo, né, professor Márcio? É muito importante pela qualidade aí desse bem tão precioso que é a água aí, que mata a nossa sede. Então esse foi o Engetour, que é o programa do Engecast da Uniarp, hoje aqui na ETA, né, Estação de Tratamento da Água aqui de Caçador, da BRK Ambiental. E você que não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, também coloque lá, a gente vai trazer aqui para o Rodrigo, para o Guilherme, para esclarecer para vocês também. Nós estamos uniformizados hoje com o Engecast, então você que mandar a sua pergunta lá também vai concorrer a uma camisa dessa do Engecast Uniarp aí, para você poder estar usando aí a camisa do Engecast Uniarp. Obrigado a todos, né? Obrigado, Guilherme, mais uma vez, Rodrigo, a Estela, a BRK em geral. E ficamos por aqui nesse episódio do Engetour, que é o Engecast da Uniarp. Fiquem em Deus e até o próximo episódio.